Quem é o Hatbox Ghost, o fantasma da caixa de chapéus? Eu juro, das assombrações da mansão mal-assombrada depois da Madame Leota, ele é o mais interessante. O Hatbox Ghost foi uma das criações do Imagineer Yale Gracie para a mansão mal-assombrada da Disney. É um fantasma esquelético usando uma cartola, um sobretudo, descrito no livro The Story and the Sound of the Haunted Mansion como tendo um sorriso malicioso e sombrio. Ele porta em uma de suas mãos uma bengala e na outra uma caixa de chapéus. E tem a habilidade de transferir a sua cabeça para dentro dessa caixa de chapéus. Hatbox Ghost foi um dos grandes mistérios da Haunted Mansion quando a mansão abriu lá em 1969. Muitos sentiram falta da figura encartolada, se é que podemos dizer assim, que aparecia em algumas fotos ao lado de Yale Gracie, mas ele mesmo não estava na atração. Acontece que o seu truque era produzido por um efeito de luz. Quando a cabeça estava no corpo, uma luz iluminava. Quando a cabeça estava na Hatbox, era outra luz que iluminava. Infelizmente, o truque não funcionou e as duas cabeças eram iluminadas ao mesmo tempo, tendo que assim o Hatbox ser removido da atração. E ele só foi voltar a ser colocado novamente na atração quando, em 2015, os funcionários da Disney conseguiram colocar ele lá de volta, agora remodelado, para o seu efeito acontecer por meio de uma projeção. E uma projeção bem realista, para dizer a verdade. Mas bom, a gente sabe que a Disney não criou tanta lore para a atração, porém, muitas lores foram se criando através do tempo sobre a Haunted Mansion. E algumas, sim, falam do Hatbox Ghost. E vamos dizer que é uma história mais horripilante que a outra. Começando pela versão dos quadrinhos da Slave Labor Graphics. O Hatbox foi em vida o capitão Randall Peace nessa versão, capitão de uma tripulação a qual William Gracie integrava. William liderou um motim por ter descoberto que o capitão tinha se tornado um traficante de armas sem consultar a tripulação. Gracie decapitou o capitão e assumiu o controle do navio Pomona, tornando assim a sua tripulação em uma tripulação de piratas. Tendo tomado para si o nome de Capitão Blood, guardou a cabeça do antigo capitão em uma caixa de chapéus. Anos depois, Gracie guardou a caixa no sótão da mansão. O espírito do fantasma Hatbox Ghost foi convocado por Madame Leota, uma vez que Leota tinha ciúmes de Gracie. Esse fantasma veio com a intenção de assombrar a noiva Emily DeClaire, que iria se casar com Gracie, e conseguiu a matando de susto. Ele também invocou os fantasmas dos outros tripulantes do Pomona que tinham sido traídos e abandonados para morrer por Gracie. Quando Gracie encontra a noiva morta, antes de desaparecer, Randall zomba de Gracie e de seu casamento arruinado. O Hatbox também faz aparição no filme de 2023 e dessa vez com uma lore bem mais profunda e sendo um dos antagonistas dessa nova história da mansão. Hatbox foi em vida Alistair Crump, um homem muito mau. Quando era criança, foi abandonado pelo pai, que teve apoio de seus empregados, por ter chorado demais no velório da mãe. Anos depois, ele retornou buscando vingança. Dava bailes luxuosos e festas com as pessoas que o traíram. E então, essas pessoas simplesmente desapareciam. Alistair se juntou a um culto de magia negra, que exigia rituais de sangue, assassinando a muitos e escondendo seus corpos abaixo da lareira de sua mansão. Até que os próprios criados dele se rebelaram em uma noite e o assassinaram, o decapitando. Anos depois, a norte da mansão Crump,
em uma propriedade conhecida como a Mansão Gracie, o dono, William Gracie, perde sua amada noiva Eleanor para a febre amarela. E nisso ele chama uma médium poderosa chamada Madame Leota para a mansão e exige de Leota uma sessão por noite durante 1 ano. Leota implorou para Gracie para que parasse, mas ele não pararia enquanto não conseguisse se comunicar com sua finada Eleanor. Fica subentendido no filme que um grupo de médiums conseguiu, à custa de suas próprias vidas e de seus órgãos para o lado de fora, expulsar o espírito de Alistair da mansão Crump. Mas Alistair, então, se aproveitando das sessões de Leota com Gracie, adentrou a mansão Gracie e ludibriou Gracie com mensagens de Eleanor, implorando para ele se juntar a ela. Ele se alimentava do luto de Gracie e usava dele para aprisionar os espíritos na mansão. Quando Leota tentou expulsar ele, ele a aprisionou na bola de cristal. O plano dele era prender 1000 assombrações na mansão e assim ter o poder para escapar da mansão, aprisionando o resto dos espíritos na casa sem seu livre-arbítrio. Agora, pro fandom, existem algumas teorias dentro da atração sobre quem seria na atração o Ratbox Ghost. É claro que o fandom ia fazer um negócio desse, cara. No livro The Story and the Sounds of the Haunted Mansion, que é o mais próximo que a gente tem de uma história canon da mansão, diz que a cabeça do Ratbox saía de seu corpo e ia para a caixa de chapéus conforme as batidas do coração de sua noiva, dando a entender que o Ratbox seria o noivo da noiva do sótão. E tendo em conta a adição da Constance Hatchaway, a qual eu já contei a história aqui, sendo que ela assassinava os seus maridos e decapitava eles, faz todo sentido que o Ratbox seja um dos 5 maridos da Constance. Eu gosto de acreditar que ele seria o George Hightower, o último dos maridos de Constance e o penúltimo dono da mansão. Agora, tem aqueles que também gostam de acreditar que não poderia ser o George e associam a Constance a um dos quadros da Sala que se estica, já que a viúva negra que está em cima do túmulo de um George na Sala que se estica deu uma machadada na cabeça dele, porém não o decapitou. Aí a teoria leva em conta também aquele jogo da Black Widow Bride que eu falei para vocês que tinha um site antigo da Disney, que era um jogo em que a gente ajudava os fantasmas caroneiros a libertarem os espíritos dos maridos da Constance. Nele nós descobrimos que um homem que está preso no caixão no conservatório da mansão é o Frank Banks, que seria um dos maridos da Constance. E analisa-se também que só ele, o George e o Marquês de Domi é que usavam cartola dos 5 maridos da Constance. O pessoal diz que pode ser que seja o Marquês de Domi, mas alguns ainda assim gostam de pensar que possa ser. Ele nunca vai saber porque a Disney nunca oficializou exatamente uma lore para a Mansão Mal-Assombrada. Mas eu ainda gosto de pensar que é o George. O cineasta Guillermo del Toro é um grande fã da Mansão Mal-Assombrada e do Ratbox Ghost. Ele estava entre os anos de 2010 até mais ou menos 2018, ele estava trabalhando em um remake para o filme The Haunted Mansion e queria que o foco principal fosse o fantasma Ratbox Ghost. Disse que ele seria como uma aranha no meio de várias teias que interligaria várias mansões assombradas. Del Toro acabou saindo do projeto e The Haunted Mansion acabou passando para as mãos de Kate Dippold, que fez a versão de 2023. Entretanto, muitas das ideias de Del Toro foram parar no filme Colina Escarlate.
Será que é por isso que nós vemos o Thomas Sharp tantas vezes usando sobretudo e com uma cartola? Hatbox Ghost aparece na série Tales of Two Cities, coincidentemente com a voz de Corey Burton, que muitas vezes é associado ao fantasma anfitrião, mas não vamos misturar as coisas. O fantasma anfitrião morreu enforcado, não decapitado. Porém, na história dos quadrinhos da Marvel associado à linha Disney Kingdoms da Haunted Mansion, o fantasma Ratbox Ghost ele acaba cumprindo um pouco o papel de fantasma anfitrião em um momento em que ele ajuda o personagem Danny a se guiar pelo infinito corredor das escadas. Ratbox ajuda em um momento a guiar o personagem Danny para escapar do grande corredor das escadas infinitas, que o Ratbox Ghost mostra a Danny que é, na verdade, um portal para diversos lugares assombrados, conectando a mansão original com a Haunted Mansion do Magic Kingdom, a Phantom Manor, a Mystic Manor, a Torre do Terror. Então sim, o Ratbox é a grande interligação entre, talvez, todas as versões da Haunted Mansion. Eu falei que esse carinha era importante, eu falei que esse cara era interessante, vocês acharam que ele era só um palhaço que mandava a cabeça pra dentro de uma caixa? Oh, there you are. And just in time. I don't want to frighten you prematurely. The real chills come later. Now, as they say, look alive and stay together. I see you all a little later.